Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, fosse herói em cada jogo. Boa noite a todos. Hoje nós vamos bater um papo aqui muito agradável com o ex-jogador de vôlei do Botafogo, Celso Kalash. Grande jogador, campeão pelo Botafogo. Fez parte daquele time de um decacampeonato. Boa noite, Celso. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ângelo. Como é que você vai? Obrigado aí pelo convite. Celso, me diga como é que você iniciou no voleibol? Eu comecei em 1965. Eu jogava com meu pai na rede, em frente a essa ferreira, lá na praia, em Copacabana. Uhum. E isso dá pelos seus 13 anos, né? Eu estava com 13 anos de idade. E aí meu pai me introduziu ao voleibol, porque eu gostava muito de futebol, mas ele não gostava muito que eu jogasse futebol, porque ficava com medo que me machucasse e tudo mais. E como ele era fã do voleibol e praticava-se na praia, ele queria que eu seguisse os passos dele. E foi assim que eu comecei, jogando na praia, em frente a essa ferreira. Mas você chegou a disputar vôlei por outro clube, além do Botafogo? Foi complementando então, no 65, então o Bené, que perambulava lá pela praia de Copacabana, vendo a garotada jogando, que me levou para o Fluminense, que não era meu clube de coração, mas era uma oportunidade de eu entrar e praticar o voleibol. Então foi em 65 que comecei, lá pelo meio do ano, mais ou menos, julho de 65, eu comecei a jogar no infantil do Fluminense. Então você começou com 13 anos, não é isso, lá no Fluminense? Com 13 anos, 13 isso. anos, né? E você, de lá, você posteriormente foi para outro clube ou foi direto para o Botafogo? Não, joguei de 65 a 71. Eu joguei no Fluminense, as divisões infantil, juvenil e primeira divisão. Em 71 eu fui convidado pelo Botafogo, porque eles iam fazer uma viagem pela Europa e eu achei que ia ser uma oportunidade para eu crescer dentro do esporte, que eu nunca tinha saído do Brasil. Então, eu vi essa oportunidade de ver de perto os times lá fora, como é que eram na época os países da cortina de ferro, né? Alemanha Oriental, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, eram os times de alta categoria. Então, eu abracei essa oportunidade, esse convite, e juntei o útil ao agradável. Fui para o clube do coração e aproveitando fazer essa viagem com o time. Perfeito. O Botafogo, mesmo com esse título inédito, quer dizer, foi conquistando, né? Foi penta, hepta e tudo. Ele, fora essa excursão, eu, pelo menos nas minhas pesquisas, não achei mais nenhuma viagem assim, ao exterior do Botafogo. Teve alguma outra depois dessa? Teve uma antes de eu ir para lá. Quando eu fui para essa viagem, era a segunda que o Botafogo estava fazendo. Se não me engano, até no ano anterior, se não me falha a memória. Eles foram 2 vezes convidados para fazer esse tour na Europa. E o Bené sempre teve aquele estilo explosivo dele? O Bené é uma figura interessantíssima e importantíssima para o nosso voleibol, né? E apesar das condições que ele tinha de não ser um preparador físico, nem um estudioso em matéria dessa área do esporte, ele sempre foi uma pessoa muito observadora, de uma astúcia muito grande dentro do esporte. E ele tinha muito carinho pelos atletas, apesar de ter momentos explosivos, né? Mas os momentos explosivos dele era só quando os atletas não estavam se dedicando ou se focalizando no treino ou no jogo. Para disso, ele era uma pessoa super agradável, super engraçada, e passaram pelas mãos dele grandes atletas que foram de seleção e vitoriosos dentro do voleibol. Eu lembro vários jogos do Fluminense, né? Provavelmente, né? Porque agora é difícil a gente lembrar. Você deve ter jogado lá no Morisco, né? Pelo Fluminense, né?
Sim, claro. né? Que eu não estou lembrado. Mas eu lembro que eu ficava... Geralmente eu ficava do lado que ele chamava de social, né? Ali onde tinha aquela Uhum. a tribuna, ficava a mesa e tudo, né? E olha, eu vou te contar, quando o Bené pedia tempo, o Fluminense estava perdendo, eu tinha a impressão que ele ia estrangular alguém do time, que ele partia para dentro, dava aquela bronca violenta, né? Mas só voz mesmo, nunca Sei, houve aham, nenhuma violência, longe sim, disso. Sempre aham, foi respeitou muito e se fez respeitar. exatamente. Engraçado, ele era assim, digamos assim, o oposto. Você lembra do Epaminondas, o técnico por muitos anos, técnico do basquete do Botafogo? Não, assim, Ele, não me lembro, não. Ser sincero. ele, em termos assim de quadro, ele era o oposto. Às vezes o Botafogo, lá, o time do. O Epaminondas dirigiu várias categorias, né? O time estava perdendo, ele pedia tempo, o pessoal na arquibancada, pô, ele agora vai partir para cima dos jogadores. Meu filho, não é assim que se joga. Você tem que jogar por trás do outro. A gente na arquibancada, dá bronca, Paminona, xinga o cara, fala com ele. Era do contrário do Bené, né? O Bené era muito explosivo. Mas eu lembro Então, quando. Oi. que o Bené devia satisfazer a vontade da torcida quando o time não estava bem. Exatamente. Não, e principalmente, né, quando a torcida do Botafogo pegava no pé dele, né? Aí é que ele realmente, como diz o ditado, ele subia nos tamancos, né? Ele ficava É. realmente bem nervoso. Eu lembro que eu era o rato do Morisco, né? Desde Uhum. da minha juventude, meus 15, 16 anos, eu frequentava o Morisco direto. E eu via, né? Acompanhei, eu não lembro agora, eu sou péssimo de datas. Eu não sei qual foi o ano do Botafogo, que eu fui a todos os jogos do voleibol. O único jogo que eu perdi foi um na ABB, que eu saí de casa à tarde, quando cheguei lá não entrava mais ninguém, já tinha uma multidão do lado de fora do ginásio da ABB. Mas eu fui no Tijuca, a Hebraica, aquele antigo, antes do ginásio da Hebraica, aquela quadra pequenininha que tinha entre as colunas, CIB, eu fui a todos os jogos. Eu lembrando isso agora, fazendo esse blog, essas matérias, né? Fazendo uma comparação, né? Eu lembro, né, que quando o pessoal do vôlei chegava, né? O Mário Dunlop, o Paulão, o pessoal chegava lá de camisa social, malinha 007, aí ia para o vestiário, aí ia para aquela preparação física, né? Dava umas 10 voltas na quadra, subia arquibancada umas 4 ou 5 vezes, fazia o alongamento, pronto, já ia para o treinamento com bola, né? Quer dizer, perto do que é hoje, né? Era uma diferença muito grande, né? É. O Botafogo, quem era o preparador físico na época? Eu não lembro quem era. Do Botafogo, É. eu, para ser sincero, não me lembro, não. Eu, durante muitos anos, a gente treinou sem preparador físico mesmo. Eu Na lembro, eu época, acho que nesse ano, não, acho que não tinha. Quem dava a preparação, quer dizer, começou o técnico como Quaresma, não foi do meu tempo, né? Depois foi o Jorge Bittencourt, né? Jorginho, uhum, o Paulo Márcio também como jogador, depois também, isso, posteriormente, ele foi técnico. Eu acompanhei na época que era o Jorginho que era o técnico. Eu acho que ele mesmo é que, como ele era professor de educação física, né? uhum, Eu acho que ele mesmo é que fazia a preparação do time. isso. Teve o Zé Maria também, que Ah, deu sim, o na Zé época. Maria, exatamente. O Zé Maria também foi técnico, também, ele O também teve um Maria ano que era ele foi. professor de educação. É. Uhum. Eu lembro quando o Vitor, né, saiu do Fluminense, foi pro Botafogo, né? O Fluminense tinha um time bom também, mas acho que o maior adversário do Botafogo nesses anos todos, assim, em termos de qualidade técnica, assim, não posso estar enganado, mas para mim foi o CIB.
O CIB, eu não me lembro direito se foi quanto tempo, mas na época que eu fui para o Botafogo, o rival era o CIB, né? A gente chegou a fazer boas partidas, de encher ginásio e tudo mais. E o Fluminense começou a crescer também na primeira divisão. Uhum. O Fluminense tinha um rapaz que era um levantador que todo mundo dizia que ele ia estourar, ele ia chegar na seleção brasileira. Eu não lembro o nome dele, era um magrinho, ele era o levantador. Todo mundo falava, esse cara joga demais, ele vai chegar na seleção brasileira, mas acabou não vingando. Olha, eu peguei na minha época assim, juvenil, era o Carlinhos, o Lauro, depois entrou o Careca, o Décio, cheguei a jogar com o Décio Viotti uma temporada, que era de uma geração mais antiga. Uhum. E quem mais que fazia a mão no Fluminense? Agora me foge. Infelizmente, para nomes e datas, Mas desses eu sou aí muito fraco também. são os que eu mais lembro. Uhum. Você não estava naquele jogo lá no Morisco, que o Botafogo não podia perder e ele estava desfalcado, não sei se era do Paulão e do Alexandre, não sei, ia ser justamente contra o CIB. E aí deram uma olha para o Machado foi lá fora no quadro de força e pá, cortou a luz do Morisco. Esse ano você ainda não estava no Botafogo, não, né? Chamaram o jogo do apagão. Eu acho que no do apagão. Rapaz, deu uma confusão lá, deu um quiprocó lá no Morisco, porque tinha luz Eu em me tudo, dessa tinha luz em situação. tudo quanto é lugar. Tinha luz na rua, tinha luz É, na churrascaria, mas no ginásio do Botafogo ali no coisa, misteriosamente estava escuro. E aí o juiz, né, esperou aquele tempo regulamentar, cancelou, e aí o Botafogo jogou. Parece que foi transferido para a ABB, aí o Botafogo foi lá e ganhou. Mas é. era muito bom aquele tempo. Realmente era eu Era lembro uma, do. era uma Eu tenho um negócio, que eu falo para as pessoas, eu me considero um torcedor raiz. Eu sei que o futebol, ele é o carro-chefe dos clubes. Mas não é só o futebol. Uhum. Não é só o futebol que tem a história do Botafogo, a história de outros clubes. O Botafogo disputou ao longo da sua existência, se não me engano, 30 e poucos esportes. Então, todos eles foram campeões. Esporte que Uhum. só quem tem a minha idade, mais ou menos, 70 anos, 60 e poucos anos, teve conhecimento. Que essa garotada agora, você falar que o Botafogo teve halterofilismo, teve, como é que se diz, bride, futebol, botão, ainda disputa, o Botafogo ainda tem botão. Aeromodelismo, autobol. O Botafogo teve um carro de Fórmula 1 daquela Suzana, ela disputou algumas provas com o escudo do Botafogo no carro dela. Mas foi coisa muito rápida. Mas, infelizmente, Uma hoje. outra coisa que eu fiquei Hum. surpreso, eu fiquei surpreso em saber que o futebol americano é disputado entre os clubes aí, né? Botafogo, Isso, Fluminense, Botafogo. vários. Isso. Continua Botafogo teve. ainda? O Botafogo já tem um tempo. O Botafogo tinha os Raptors, acho que era, se não me engano, era Raptors. Mas é aquele problema. A gente sabe da dificuldade dos clubes, né? A situação do Botafogo, por exemplo, ela veio se deteriorando, né? Ano após ano. Então, de 20 anos para cá, não existe mais esporte amador. Não existe. Você pega qualquer time aí de vôlei, mirim, eles podem não receber em espécie, mas tem ajuda de custo, tem bolsa,
tem auxílio alimentação, tem toda uma maneira de remunerar. Sem falar do esporte de ponta, né? Você tem uma equipe hoje, por exemplo, basquete primeira divisão, vôlei primeira divisão, se você não tiver um patrocínio muito forte, você não consegue. Você não consegue montar uma equipe. Eu lamento muito, porque eu vejo a situação, eu vejo um menino ou uma menina, vamos supor, mas os caras estão falando do voleibol. Ele entrou lá no mirim, aí foi subindo, mirim, infantil, juvenil, não sei se não existe aspirante, vamos supor, estourou a idade, não pode ser mais juvenil, não pode. O que ele vai fazer se o clube não tem a primeira divisão? Vai ter que ir para outro clube. Né? Ele não tem. Aí o clube, no caso do Botafogo, ele vai fazer o trabalho todo grosso, pesado. Ele vai preparar todo o atleta. Quando ele estiver no auge, pum, vai para outro clube. Outro clube. No seu tempo lá de Botafogo, qual era assim, o ginásio mais terrível para você jogar? Qual era o mais complicado? Eu estou tentando me lembrar, porque coisas que influenciam, eu acho que no jogo, muito é a iluminação. Eu acho que quando tem uma iluminação ruim de você não enxergar direito, ou se tem alguma iluminação direta nos olhos na hora que você vai cortar uma bola ou levantar, são as coisas que mais incomodavam na época para o atleta. O piso, claro, você não tendo uma boa flexibilidade no piso, né, acaba sacrificando muito o tornozelo e joelho, principalmente, né? Mas eu, assim, estou tentando me lembrar se tinha algum ginásio particular que realmente incomodasse. Assim, eu não tenho nenhuma marca assim forte de dizer para você, pô, aquele ginásio era horrível se jogar. Não, mas eu sei que a iluminação no ginásio principal das Laranjeiras às vezes não era ideal, e às vezes no humorístico também o problema era a altura do teto. Isso. O humorístico era o mínimo, né? Era o mínimo que a federação exigia, né? E constantemente a gente via, né? A bola pimba, ia lá no teto. E o Botafogo, a iluminação do Botafogo, ela originalmente era de lâmpada fluorescente. Foi a iluminação original do humorístico. Mas quando eles construíram aquele viaduto, com a vibração, né? Porque era um arco muito grande, vazio, né? As lâmpadas começaram a soltar. Eles trocaram as lâmpadas fluorescentes quando estavam começando, né? Eu nem lembro o nome, não era a lâmpada de LED, que LED é moderno. Era a lâmpada halógena, não sei, era uma lâmpada que tinha um poder de iluminação muito maior, mas que você deve lembrar. O que acontecia? Uma lâmpada fluorescente apagava. Ou você tinha que trazer aquele andaime, era subir no andaime lá em cima para trocar, às vezes, 2, 3 lâmpadas. Eles aí trocaram a iluminação, botaram uma espécie de uns refletores mais baixo, ficava mais fácil para trocar. Mas, em compensação, eles ficavam muito mais vulneráveis a receber uma bolada, né? E foi engraçado porque eu vim jogar nos Estados Unidos, evidentemente, e aqui também jogávamos em ginásios que às vezes o teto era baixo, mas eles adaptaram a regra do internacional para permitir que a bola batesse no teto, contanto que ela não fosse para o outro lado, você dava continuidade ao jogo, entendeu? E realmente essa regra não era aplicada aí no Morisco. Aqui no Morisco não é. E teve também um problema, não sei se você lembra, né, que a quadra do Botafogo teve uma época que ela era aquela de quadra corrida, né, aquelas ripas corrida, né? Isso. Ela começou a se deteriorar, né, começou a ficar ondulada. Teve até um jogo, até foi um atleta do Botafogo, ele foi dar um peixinho, uma farpa entrou aqui né? Entrou, não sei se foi o Mauro, não lembro se foi o Maureta que se machucou, sei que uma farpa entrou aqui na virilha dele. Aí o Botafogo trocou o piso todo, né? É um problema que está acontecendo no atual ginásio do Botafogo.
lá no Oscar Zelay Alonso. Eu tive lá mês retrasado e fiquei impressionado. Está realmente precisando de obras urgentes, que a quadra está muito, mas muito ondulada. Muito ondulada. Aí o Morisco fizeram aquela quadra lisa, acho que era fizeram de cimento, né? Depois pintaram, aí acabou com esse problema, né? Mas o ginásio do Morisco, ele era o mínimo dos mínimos, era a altura mínima, era a capacidade mínima. Eu acho que ali não cabia, acho que 300 pessoas, já estava botando pelo ladrão. Eu lembro um jogo de vôlei, não sei se foi com o Fluminense, tinha gente em volta da quadra, acho que você dava 2 passos da linha na quadra do vôlei, já tinha gente sentada em volta. Tanta gente que tinha lá no ginásio. Tinha que afastar para ele dar o saque. Eles tinham que se afastar para ele poder dar o saque. E eu lembro você lembra do seu Arthur, né? Seu Arthur, lembro. Arthur, né? Ficava batendo Botafogo, Botafogo. Mas aquele tamanquinho do seu Arthur, eu ficava ali na boca do vestiário praticamente, rapaz, eu ficava surdinho. E ele não cansava, ele batia aquele tamanco e gritava o tempo todo. E o seu Arthur foi o primeiro roupeiro masculino, acho que foi o único roupeiro masculino de um esporte feminino. Ele foi roupeiro do basquete e depois roupeiro do vôlei feminino. Isso. E ele tinha uma dedicação. Ele também via, quando eu lembro ele vendo o jogo também do vôlei masculino também. O tamanquinho dele, ela era insuperável. Era uma figura histórica do Botafogo. Eu fico triste porque, infelizmente, não é só nós estamos falando em termos de Botafogo, mas a memória do brasileiro em termos de história, ele não se interessa por história. Principalmente de clube. Como é que o clube nasceu, fusão, como é que ele foi criado, os esportes. E o pessoal só quer saber de futebol, principalmente essa geração agora de 20 anos para cá, que nunca viram isso, né? Nós que vivenciamos aquela fase áurea do Botafogo, né? E a gente vê agora, ainda mais agora com a SAF, né? Ninguém mais fala em esporte amador. Todo mundo agora é futebol, futebol, futebol. Eu espero que o Botafogo volte a ter vôlei feminino, primeira divisão, masculino, basquete. Porque atualmente o Botafogo está restrito somente a futebol e o remo. Natação e polo aquático acabou, porque a piscina está fechada, né? Com vazamento. A piscina suspensa lá está fechada? Está fechada. Começou a... Porque você vê, aquela piscina são 1 milhão de metros cúbicos de água. Não é brincadeira. É muita água. Eu lembro quando eu trabalhei lá no Morisco Mar, você sabe que toda piscina tem vazamento, né? Toda ela, por mais bem estruturada, tem vazamento. Uma piscina daquela magnitude, suspensa, com aquele volume de carro passando. E num lugar de super corrosão? Exatamente. Muita corrosão. Teve uma época que eles fizeram. Eles pegaram telha de eternite e cobriram o fundo da piscina para canalizar a água, né, para algum lugar, que era muita goteira. Mas parece que aí se agravou, né, que no início do ano passado eles fecharam. Tá funcionando só, eles fizeram uma piscina de 25 metros, onde era o estacionamento. Parece que essa está funcionando, não tenho certeza. Como está fechado, você não pode entrar. Mas é uma pena. Mas essa época do vôlei feminino também. É lógico, o vôlei feminino não teve a magnitude que teve o vôlei masculino, né? O Botafogo sempre ficou brigando ali em posições intermediárias no feminino, mas no masculino, em todas as categorias, o Botafogo sempre
sempre foi top. Uhum. Você pegou o comandante Queiroz, pegou o Jarbas, Isso, todos eles. pegou essa turma toda, né? Foi O comandante. Jarbas, na viagem que eu fui, o Jarbas era o chefe lá da nossa equipe. Era o dentista, né? O Jarbas Murta de Mello. Isso. E tinha e era o comandante Queiroz também. Você tem boa memória. Hã? Oi? Você tem boa memória. Agora você está falando que ele era dentista, eu estou me lembrando. Porque eu convivi muito com eles quando eu trabalhei, além de passar o tempo todo lá no Morisco, né? Eu trabalhei com o Russo lá no esporte terrestre, com o Lisotário, trabalhei no departamento pessoal. E então, a minha vida, tanto de sócio como de funcionário, gravitou ali em volta do Morisco, né? Eram os três apaixonados, eles e tinham vários, né? Mas tinha também o Menezes no basquete, né? O Menezes também era um apaixonado pelo basquete. E o que eu fico triste, quando eu comecei a fazer o blog, eu comecei para mostrar a história do Botafogo, mas para dar um pouco de visibilidade a essas pessoas, entendeu? Você, o Mário Dunlop, do vôlei masculino e outros, pessoal do basquete, funcionários que deram a vida. O Machado morreu trabalhando no Botafogo, Dona Madalena também se aposentou e continuou trabalhando no Botafogo, e tantos outros, ex-atletas, ex-funcionários. E eu fico muito triste que isso caia no esquecimento. Quer dizer, quando a nossa geração passar, quem vai lembrar? É um hábito, é um mau hábito que nós temos, né, de não preservar a história, e não só preservar a história, mas expor a história às novas gerações. Infelizmente, nós temos essa característica de não. E aí nos Estados Unidos também é a mesma, também o pessoal aí também preza mais pela história, eles dão mais valor aos atletas antigos. Como é que é nos Estados Unidos? Então, inclusive, ontem à noite eu fui convidado a participar de um evento que teve aqui, em que eles chamam de o Sul da Califórnia voleibol, Associação de Voleibol, estou traduzindo, né? Indoor, de quadra, em que eles têm um Hall of Fame, o Hall da Fama. Então, todo ano eles indicam um grupo de atletas para integrar o Hall da Fama. E individualmente, cada universidade ela tem o próprio o Hall da Fama em cada universidade. E eles sempre que tem campeonatos, jogos, eles tentam se comunicar com os veteranos e para eles darem aquele apoio, frequentar jogos, eles tentam fazer um intercâmbio entre os atletas mais novos que estão atualmente jogando com os mais antigos. Sempre tem um evento depois do jogo de confraternização. Maravilha. Então, eles preservam essa história da parte atlética das escolas. Você vê, em frente ao General Severiano, do outro lado da rua, tem um muro, né? Que estão pintados, né? Mas só tem jogador de futebol. Não tem nenhum atleta amador lá. Só tem jogador de futebol. Eu acho muito triste isso, sabe? Tem muita gente que, mesmo não sendo... tem vários que você sabe que não são botafoguenses, mas disputaram pelo Botafogo durante anos. Ganharam N títulos pelo Botafogo. E estão aí no esquecimento. Você vê, o Bebeto já morreu, o Enio, mesmo tendo uma passagem muito rápida pelo clube, também morreu. O Suíço também já faleceu. Isso dos que eu sei, né? Que eu não tenho outros que eu não tenho contato, eu não sei se estão vivos, se não estão vivos. Mas as pessoas vão. O Vitinho faleceu. O Vitor, o Vitor também só que faleceu. Eu sei quem está vivo é o Alexandre, né? O Pina, o
Zé Elias, né? Marco Aurélio, Paulão, Mário, Paulão, Mário Mário, Dunlop, o da Elinho, Maria, o Luzman, Zé Maria Paulo também, Mário. também faleceu, Jorginho também, né? Jorginho também faleceu, Paulo Uhum. Márcio ainda é Não, vivo. Zé Maria, você falou do Zé Maria? O Zé Maria É. está vivo. Tá vivo ainda? Tá vivo? Ah, me sabe que ele tinha falecido? Estão matando um homem aí Não, o Zé Maria está sem vivo. saber. Boa. Você teria o contato dele? Tem o contato dele, né? Ele faz parte do Olímpico que eu administro, um grupo de recente. Oh, maravilha. Vôlei de quadra e vôlei de praia. Uhum. Me diga uma coisa, como é que era o relacionamento entre vocês lá? Tinha alguma discussão? Tinha alguém que queria se sobressair mais? Ou era todo mundo light, todo mundo ali bem comportado, digamos assim? Eu não vi o comecinho da sua pergunta, mas você estava perguntando como é que era o nosso Isso. Como é que relacionamento? era a convivência de vocês, do time ali? Não tinha nenhum atrito, era todo mundo É uma coisa. companheiro, numa boa, né? Não, basicamente, companheiros com o mesmo objetivo de vitória, é claro, que sempre há aquela vontade de sobressair, quem é que vai jogar, quem é que vai começar no jogo, quem vai ser o titular, quem não vai ser. Isso é em qualquer grupo você vai ter essa discordância, né? Não tem como mais assim, falando de uma maneira geral, era uma convivência boa, né? Uhum. Não tinha nada de especial, nenhum atrito assim especial fora do comum que existe em qualquer competição, em qualquer grupo. Todo mundo Perfeito. quer Uhum. sair. E também naquele tempo não tinha nada, nem se falava de concentração, né? Perdão, repete, Então, ficou interrompido. naquele tempo ninguém falava em concentração, não existia isso, né? Não tinha concentração antes de jogo, porque todo mundo tinha ou que estudar ou que trabalhar, quer dizer, o esporte era amador mesmo, né? Você não Isso. podia Uhum. fazer mais ainda a pessoa, o atleta, se dedicar, porque senão você ia acabar tendo um monte de desistência dos atletas se eles tivessem que sacrificar mais do que eles sacrificavam para Uhum. poder. Eu lembro, o pessoal chegava mais ou menos entre 7h30, 7 horas, o pessoal começava a chegar no Moris, todo mundo do trabalho, né? Mudava a roupa, obviamente Pois é. sem jantar, porque não dava tempo, né? O pessoal saía do trabalho e ia direto lá para o treino, né? E ficava lá Uhum. treinando até 10 horas, 10 e pouco, né? Realmente, aquela época realmente era a época amadora. O pessoal fazia o esporte Amadora, por amor mesmo. Mas hoje em dia, agora exato. tudo é profissional. Tudo bem, o Brasil não chegaria, né, onde chegou, né, em termos de conquistas e tudo, se não tivesse esse profissionalismo, né? Mas eu não acho aquele tempo que era fantástico. Chegava o pessoal lá, pastinha 007, sapato de verniz, calça de vinco, todo mundo bem elegante, entrava no vestiário, rapidamente subia para a quadra para treinar, era muito bacana. Eu ficava lá até terminar o treinamento. E eu senti muito, eu acho que quem conheceu o Morisco foi uma perda muito grande, porque ali era uma família. O pessoal do vôlei, do basquete, polo aquático, ali realmente era uma família. Agora, mudando um pouquinho de um esporte para o outro, você conheceu a Lucy no Botafogo? Não, quando eu fui para o Botafogo, se
o vídeo dá uma congelada. Se não me engano, eles já tinham mudado a Lucy pela primeira vez quando a gente foi para Munique, porque era uma delegação de, se não me engano, 81 atletas, sendo que 3 eram nadadoras. Uma delas era a Lucy. Bom, a gente estava conversando, né? Você falou que conheceu a Lucy numa viagem, não é isso? Foi na Olimpíada de Munique que eu conheci. No sentido de conhecer, eu fiquei sabendo quem ela era, porque dos 81 membros da delegação, só tinham 3 mulheres, que eram as 3 nadadores. Tinha 2 do hipismo, mas acho que elas nem acabaram competindo por algum problema técnico lá. Mas então, e naquela época, as mulheres ficavam em outra parte da vila. Não era uma vila só para homens e mulheres. Uhum. Então, eu ficava muito separado, né? Naquela época dava para conseguir assistir às outras competições, porque não havia tanto problema de segurança como passou a ter depois do episódio. Uhum. Então era mais fácil, a gente dava um escudinho lá para o pessoal da porta, dos guardas, fiscais, dava um escudinho, eles deixavam a gente entrar quando tinha assento, quando não tinha não estava lotado. Uhum. Então, eu fiquei sabendo quem ela era e tudo mais, mas não tivemos nenhum contato de conversar nem nada. Só viemos a ter o contato em 75, quando nós 2 fomos para o Pan-Americano do México. E aí a nossa convivência foi maior, porque o ginásio do vôlei ficava do lado do ginásio da natação. Então, os nadadores iam assistir os nossos jogos quando estavam livres e vice-versa, e as competições de natação e waterpolo. E aí que a gente fez o contato, porque uma das nadadoras, colegas dela, estava namorando um primo meu, que é do vôlei, o Alexandre. E aí aquele contato vai, aquele contato vem, e a gente começou a ter mais amizade. Mas aí, na época, começamos com uma amizade mesmo, porque eu estava nos Estados Unidos, eu tinha trancado matrícula por 1 ano para poder treinar para o Pan-Americano de 75 e a Olimpíada de Montreal, 76. E ela tinha ido para o Brasil, porque ela, nessa época, já estava também nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma situação que eu. Ela tinha uma bolsa de estudos para estudar numa universidade. Então, foi que a gente se reencontrou depois do México, a gente se reencontrou no Natal de 75. E aí que a gente começou a namorar e ficarmos juntos. Aí, de lá para cá... Um casal botafoguense. Casal botafoguense, Além de você, do voleibol, tem algum jogador do Botafogo que também esteja radicado nos Estados Unidos? Do Botafogo? Que eu saiba... Que eu saiba, não. O jogador de voleibol, né, que você está dizendo. Isso. Só se tem algum recente, quer dizer, da minha época, não tem ninguém. Tá, você é o único que está aí, né? É. Agora, me diga uma coisa, fazer assim uma comparação rústica assim, entre a preparação do vôlei naquela época, na época do Botafogo, com a época agora. Qual é o tipo de treinamento específico mais sério que vocês faziam, mais pesado lá na época do Botafogo? Olha, o voleibol mudou muito. Na nossa época, os treinamentos eram 2 vezes por semana, no máximo um terceiro dia da semana. E era mais coisa. Terças e quintas, né? Terças e quintas, né? Quinta, E tinha muitos exercícios com bola e tudo. Assim, sem bola, a gente praticamente era mais um aquecimento. E aí foi desenvolvendo mais preparo físico, não tão científico, não tão com base científica, né? Porque tinha aquele negócio de subir escada e carregar a pessoa nas costas. Esse negócio não era saudável para o joelho e outras partes. Mas uma maneira de você intensificar e melhorar fisicamente, mas era muito treinamento com bola mesmo. Eu lembro que também, além de um levar o outro nas costas, botava aquele saco de areia também na cintura também, né, para
para subir a arquibancada, né? Haja joelho, né? Pois é, eu não Aquele... cheguei a fazer. Particularmente, eu nunca fiz com saco de areia, não. Eu fiz muito no Fluminense, a gente começou no final, antes de eu ir para o Botafogo. Se não me engano, era o Tubino que fazia a gente subir lá as arquibancadas que tinha em frente aos saltos ornamentais, que era um lugar onde o pessoal sentava para assistir os saltos. E era uma arquibancada de degraus assim, bem, bem altos. Mas treinamento forte mesmo só quando era na seleção. Porque inclusive o ginásio do Fluminense não tinha arquibancada, ele só tinha aquela parte em cima, né? Era parece uma sacada em volta, né? Não tinha. Mas que tinha embaixo, parece, se não me engano, 3 degraus ali, 3 lances de arquibancada somente, né? O ginásio lá da Laranjeira, né? Mas a arquibancada que eu falo é essa que eu estou te falando, ficava na lateral. Os ornamentais, isso. E a arquibancada do Botafogo também era bem alta, né? Tanto que eles fizeram depois, botaram uns degraus intercalando em cada de um para o pessoal poder subir. Não era mole, não. Eu lembro que era bem alto aquele estilo arquibancada de Maracanã. Exatamente. Outra coisa que eu acho uma pena, né? Acabaram com a geral do Maracanã. Eu acho que o que dava essência no futebol do Maracanã era o Geraldino, né? Pois é. Agora elitizou. Agora não tem mais Geraldino. Agora é cadeira e tal. Peguei muito jogo no Maracanã lá Eu nunca fui na geral, mas eu ficava ali vendo o pessoal da geral. E não era mole, não. A torcida ficava jogando objetos no pessoal da geral, de devolver. Você que estava sentado na arquibancada não tinha nada a ver com o pato. Levava com uma lata de cerveja em cima. Mas é tempo bom. Tenho saudades do Maracanã antigo, com certeza. Eu também. Tem que evoluir, não podia realmente. O conforto era muito pequeno no Maracanã antigo, né? Realmente. Eu também fui rato do General Severiano. Ia ter Português e São Cristóvão Juvenil, eu estava lá. Bangu e Madureira, eu estava lá. Eu gostava muito de... Ficava lá na Social, vi muito jogo. Manga, Dirceu. Eu não peguei o Garrincha jogando lá no Botafogo. Mas uma turma boa. Infelizmente, outra coisa que acabou. Na verdade, meu pai era flamenguista, né? E, quer dizer, quando garoto, você segue seu pai. Mas como meu pai trabalhava muito, não ia aos jogos e tudo mais, o meu padrinho, que era botafoguense doente, que me pegou pelo braço e falou: vamos assistir um jogo do Botafogo. Aí eu fui ver, foi Botafogo e São Cristóvão, se não me engano, o jogo. E aí, não sei se foi em General Severiano ou se foi, na verdade, nas Laranjeiras. Por algum motivo, usaram o estádio das Laranjeiras. Agora não me recordo direito. Sei que eu fui ver com aquele garoto, ver o Garrincha jogar, aí pronto, virei Botafogo. Desde lá para cá. Aí não teve mais influência paterna para teve voltar, jeito, né? Eu me lembro, por exemplo, jogos de vôlei, né? Quando eu ia assistir, eu e uma turma lá do Botafogo, né? A gente ia, como é que a gente fazia para entrar no ginásio? A gente ia junto com o roupeiro e com o massagista. A gente dividia. Um entrava com a malinha do primeiro socorro, o outro entrava com o saco da roupa nas costas, o outro entrava com a bola. Aí teve um jogo no CIB, né? Eu entrei com as bolas, o outro funcionário também entrou com a roupa e um terceiro entrou com a maleta. Aí sobrou um que não tinha nada. Aí o cara abriu assim, deu um vidrinho de mertiolato para ele. Aí chegou lá na entrada lá ele mostrou o vidrinho. Aí o porteiro virou para ele: mas tu é muito cara de pau, meu amigo. Você vai dizer que você está transportando o vidrinho de mertiolate do Botafogo. Vai, entra logo. Mas era assim que a gente conseguia. Porque futebol, por exemplo, a federação mandava muito convite de tribuna de honra para os conselheiros. E sempre sobrava convite. Ficava eu, uma turminha lá de funcionários, que eram botafoguenses, que a gente ficava lá esperando. Aí, quando o ônibus ia, que era uma coisa interessante, né? O ônibus do Botafogo, na época, ele só servia para levar roupeiro, massagista, material. Os jogadores iam nos seus carros
nunca usava o ônibus, né? A gente ia no Hum. ônibus, entrava no Maracanã, ia para a tribuna, via o jogo. Mas agora é um tempo muito bom que a Uhum. gente viveu, tempo de voleibol, o pessoal era muito amigo, tinha briga, mas agora está ficando uma situação que chegou ao ponto de ter morte, né? O cara brigar, matar o outro por causa É. de rivalidade, agendar na internet local para briga, uma coisa assim totalmente Não, não cons. a violência tomou o espaço, né? Porque pô, eu cansei de ir de ônibus para o Maracanã para ver jogo. Nunca teve problema de assalto, nem em volta do Maracanã, nem para ir, nem para voltar de ônibus, nem nada. Era Uhum. Eu tive naquela final Botafogo Fluminense, que o Botafogo, aquele 1-0 que empurraram o Marco Antônio empurrou o Pirajara para dentro do gol, no finalzinho do jogo. Eu estava atrás do jogo, atrás do gol do Botafogo, com mais uns 20 lá do Botafogo. Rapaz, na hora que a gente terminou o jogo, a gente começou a assistir o jogo sentado. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Terminamos o jogo em pé. Agora, quando terminou o jogo, quando a gente chegou no início da rampa, a gente não conseguia botar o pé no chão. A massa foi levando a gente. Nossa. Descendo. Mas não lembro de briga, não lembro de confusão. Tinha aquela confusão normal ali, Normal. Nada de. empurrar e tal, mas briga mesmo como a gente vê hoje, eu não me recordo. Os próprios jogos também, tinha jogo de vôlei mirim, infantil, basquete lá no Moris. Teve um de basquete que teve uma briga feia lá. Mas fora isso, é contornada, a segurança segurava, os próprios jogadores, dirigentes, não tinha essa selvageria que a gente vê hoje. Meu amigo, foi um grande prazer conversar com você, mostrar um pouco aqui da tua história para a torcida alvinegra, para eles saberem quem foram os grandes ídolos do Botafogo, o que eles fizeram pela história do Botafogo. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Espero voltar a conversar e brevemente vamos marcar um com a Lucy, para o pessoal conhecer também o passado dela também. Uma outra botafoguense também merece ser lembrada. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço para você. Deus abençoe você e a tua esposa. Fique com Deus. Obrigado para você também. Tudo de bom. Um grande abraço.